O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Quando Ele estende as mãos poderosas dEle, Isaías profetizou que Ele disse assim: que Ele, quando quer operar, ninguém pode impedir. Ainda antes que houvesse outros deuses, Ele é. E depois que Ele surgiu, outros mais nenhum. Aleluia. Porque Ele é o único. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Aleluia. Aleluia. E quando a Bíblia diz que aquele cego, naquela situação, quando ninguém dava nada por ele, porque sabia que era uma pessoa desprezada da sociedade. Quantas vezes, queridos irmãos, nós se considerava lá no mundo menosprezado dos demais, daqueles que nos cercavam, até mesmo de alguém dos nossos parentes que não dava nada por nós. Mas o Senhor Jesus ainda teve a coragem de morrer dando seu sangue inocente para nos trazer nesta noite aqui para estar na presença dEle, dando glória e exaltando o nome dEle. Homem nenhum tinha coragem de dar nada por nós. Nós podemos observar que aquele coxo na porta formosa, pedindo a esmola para alguém que passava ali, todos que passavam para orar no templo, a Bíblia diz que aquele coxo estava sentadinho, com as pernas todas atrofiadas, pedindo a esmola. Todos que passavam por ali, o cego, ou seja, o coxo, pedia algo que pudesse saciar a sua fome. E quando de repente 2 homens entram no templo para orar, e a Bíblia diz que aquele coxo, com o seu olhar tristonho, com o seu olhar necessitado de receber alguma coisa, a Bíblia diz que ele agora roga para Pedro e João, fala: olha, dê-nos uma esmola. E a Bíblia diz que quando ele fala: me dê uma esmola, Pedro olha para ele e fala: olha, nós não temos prata nem temos ouro, nós viemos aqui orar, buscar algo da parte do Senhor. Na verdade nós não temos nada, dinheiro, nem ouro, nem prata, mas eu afirmo-vos uma coisa, que aquilo que nós temos nesta noite de graça nós vamos dar. Meu querido irmão, eu não trouxe nada da minha parte nesta noite aqui. Eu trouxe algo que, se o Senhor permitir, eu entrego, que é a própria palavra deles, que você precisa, que nós precisamos nesta noite. E a Bíblia diz que aquele coxo, quando pediu a esmola, os 2 anjitos: levanta-te, cambará, mastura e andarraia, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E a Bíblia diz que de repente, algo que aquele paralítico pediu, ele foi suprido, como meu irmão falou. Quem sabe você está pedindo alguma coisa aqui, pequena, coisas que para alguém não tem semelhança nenhuma, e o Senhor também considera pequena. Por quê? Porque o Senhor tem coisas melhores para você nesta noite para te entregar. O paralítico naquele dia, ele estava pedindo uma esmola. Pedro falou: nós não temos, mas aquilo que temos da parte do Senhor nós vamos te dar de graça. Levanta-te e anda. Aquele homem não estava pedindo, na verdade, a libertação para ser um homem perfeito. Por quê? Porque ele não acreditava que os homens tinham aquilo para lhe oferecer. Mas eu quero vos dizer, querido, quem sabe você limitou o poder de Deus nesta noite. Quem sabe aquilo que você precisa você não pediu. Quem sabe aquilo que você precisa você quer limitar o poder de Deus. Mas independente daquilo que você pediu para Ele nesta noite, eu não sei, Ele vai te surpreender nesta noite com as bênçãos tal dele. Porque Ele é maior daqui, Ele é maior do que aquilo que você pensa que Ele é. Ele vai além do que aquilo que você pensa que Ele pode ir nesta noite. E Ele convidando o cego, Fenodo, untou nos olhos do cego, pediu para ele ir lavar um tanque. Queridos irmãos, a Bíblia diz que ele, obedecendo a Jesus, foi, voltou vendo. E muitas das vezes está aí o segredo de nós não alcançar aquilo que nós almejamos, de nós não alcançar aquilo que o Senhor almeja nos entregar, porque nós muitas das vezes saímos fora do propósito dele, saímos fora, não obedecendo o mandato de Jesus Cristo.
Quantas vezes nós escutamos ele falando, através de uma criança que está cantando, através de uma irmã que está louvando, e nós não dá a mínima importância. Mas quando alguém para ouvir o que Deus está falando, quando alguém para obedecer o que a Bíblia manda, algo tremendo acontece em nossas vidas, quando nós entramos pelo caminho da obediência. De repente o cego volta normal, como eu e você. Alguém que sempre desejava e almejava ver ele na derrota, causa confusão agora. Graças a Deus. Causa tumulto. Muitas pessoas surpreendidas e não quer aceitar aquele cego mudar de situação. Querida irmã e querido irmão, pastor Ezequiel, quantas pessoas que torcem a seu favor, irmão Hélio também, para não ver você de cabeça erguida, sendo uma pessoa bem sucedida no meio da sociedade, no ministério. Quantas pessoas que torcem para ver a tua família destruída. Querendo igreja, irmão, no ciclo de oração, quantas pessoas que trabalham só para ver a sua miséria, mas enquanto o inimigo está trabalhando para ver a sua derrota, o Senhor está de mão estendida para te proteger. O Senhor está enviando os anjos dele poderosos para te guardar. O Senhor está enviando o profeta para falar para você que foi ele que te escolheu. O Senhor está enviando alguém para falar para você que você não deve temer aquilo que o homem tem poder para fazer. O Senhor é fiel, irmãos. Mas a Bíblia diz que naquele momento não quiseram aceitar, convidar os pais daquele cego. Os pais dele falaram: olha, eu sei que verdadeiramente é o nosso filho que nasceu cego, mas como ele enxerga agora eu não sei. E a Bíblia registra bem claro que aqueles pais estavam temendo de professar dos feitos de Jesus. E quem era Jesus? Porque ele sabia que se eles professassem, o judeu ia expulsar. Algo terrível acontecia na vida dele. Aleluia! E a Bíblia diz que ele pede para procurar novamente. Vocês procuram ele. Eu não quero dar testemunho desse homem. Queridos irmãos, quantas pessoas estão aí vivendo uma vida de miséria, andando debaixo do jugo do pecado, porque não quer professar o nome de Cristo, não quer até crente, anda com vida toda arrebentada, oprimida pelo inimigo, porque na verdade não quer dar testemunho do nome de Jesus, não quer abrir a boca para alguém falar que Jesus salva, cura e liberta. O Senhor chamou e está encostado, fugindo da responsabilidade. A Bíblia diz que de repente os pais dele falam: olha, procura ele. Jamais eu vou falar bem deste homem, porque eu não quero sair da sinagoga. Queridos irmãos, isso significa que aqueles pais daquele homem, na verdade eles preferiam ficar nos falsos costumes, nos antigos costumes, preso no pecado da lei, fazendo tudo o que Jesus abominava, mas não queria professar. Mas de repente alguém chega no céu e fala: olha rapaz, tu tem que dar glória a Deus, porque aquele homem que te curou, ele é um pecador, ele é um miserável, ele é um falso profeta. O cego responde: escute aqui, para mim não interessa quem ele era, o importante era que eu vivia na miséria, e hoje, antigamente eu era cego, e hoje estou vendo aqui, tenho condições de trabalhar, saí do cativeiro, saí do anonimato, hoje eu posso me sentir uma pessoa liberta, porque foi ele que me curou. Essa é a expressão de um crente verdadeiro, irmãos, de não negar a Jesus por nada. Olha, desde o princípio eu nunca ouvi dizer que alguém abrisse os olhos de alguém que nasceu cego. E tem uma coisa: se esse homem não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Ele estava dizendo que o Senhor era um profeta enviado de Deus. Ele estava dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que veio para solucionar o meio do teu problema. Coloquemos de pé nesta noite. Aleluia. Aleluia! E por causa daquela ação do cego, expulsaram ele da sua morada. Ele foi expulso. E segundo as histórias, foi a melhor coisa que fizeram com aquele homem, foi expulsar ele da sinagoga, dos costumes antigos, porque se ele permanecesse ali, corria